O levantamento do painel estatístico de pessoal inclui ministérios, fundações e agências reguladoras, além de órgãos tradicionais como INSS, IBGE, IBAMA e também INCRA. Cerca de 208 mil servidores públicos estatutários participam dessa engrenagem, sendo que apenas 11 mil foram contratados nos últimos 3 anos. No auge, em 2007, durante o governo de Lula, eles eram 333 mil, com direito à estabilidade e planos de progressão automática nas carreiras. E agora eu quero saber sua opinião dessa possível reforma, José Maria Trindade. Pois é, trata-se de uma reforma muito importante e mudanças no governo estimulam exatamente uma promessa de campanha de redução do peso da máquina pública. No seu jeito de falar, o presidente Jair Bolsonaro disse muito bem, tirar o Estado da cacunda do empresário, né? Na verdade, quem paga imposto não é o empresário. O empresário transfere o imposto pago e descontado do consumidor. Para se terem uma ideia, em alguns países, isso é muito bem dividido. Nos Estados Unidos, vem lá claramente as taxas a serem pagas, estaduais e municipais. Você pergunta quanto custa um produto, ele te diz R$100. Quando você vai pagar, está lá R$130, R$120. Você assusta? Não, R$100 é o produto, R$20 impostos. A mudança é porque fica muito claro que esse dinheiro não é do empresário, esse dinheiro é do governo. E aí da cadeia colocar a mão nesse dinheiro para se ter uma ideia da transparência que deve ser feito. Mas voltando aqui a essas mudanças, redução de custo, devo dizer o seguinte, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, foi aprovada. E a gente vê ali um grande debate sobre quase 6 bilhões de reais para a campanha eleitoral, o fundo eleitoral. Mas esconde também ali na LDO, que é uma espécie de mapa do que será o orçamento para o ano que vem, quase 13 bilhões de reais para o Congresso Nacional. Os deputados e senadores vão torrar no ano que vem 13 bilhões de reais. A Justiça Federal vai custar 400 bilhões de reais. 1 trilhão e 700 bilhões de reais, 1 trilhão e 700 são os gastos públicos. Ou seja, previdência mais folha de pagamento, uma arrecadação de 4 trilhões e 300. Então a gente vê aí esse desequilíbrio. Então a reorganização do poder público e redução dos gastos é fundamental, seja no governo, através de redução desses cargos de confiança, ou seja, através do Congresso. Muito pesada, né, Fiuza? Não ouvi sua pergunta, Matos. É uma máquina muito pesada, essa máquina estatal aí de funcionários, né? Exato, Matos. Isso é uma disputa antiga, né, que existe no Brasil, porque a ideia do Estado forte já foi a salvaguarda para bons serviços, né, para proteção a excelência dos funcionários, que por isso o poder público, né, era, na verdade, sempre o objeto da cobiça daqueles mais estudiosos, né, e por isso tantas garantias. Isso já foi virtuoso num determinado momento, mas isso foi, infelizmente, né, a malandragem vai ali dominando, o populismo, o inchaço que vem do chamado aparelhamento da máquina estatal, e ela infelizmente foi se degenerando. Então o que você tinha ali num período que dava, um país muito menor, população muito menor, tudo muito menos complexo, dava para você ter uma gestão unificada, né, através do governo federal, do Estado Nacional, e fazendo com que realmente as instituições públicas fossem as campeãs de excelência, né? Algumas ainda têm alto nível de excelência, mas isso se degenerou e passou a ser a grande briga, porque isso virou uma bomba relógio, né? Quer dizer, a quantidade de dinheiro, de riquezas da sociedade absorvidas pelos parasitas, e uma vez o ministro Paulo Guedes falou em parasitas, aí essas patrulhas atualmente, né, que
são covardes, mas que saem perseguindo todo mundo, pegam uma palavra e acha que vai exterminar a pessoa. No caso do Paulo Guedes, isso não é possível, porque ele não se impressiona, né, com esse tipo aí de rugido e tal. Ele estava querendo dizer não o funcionário público como um todo e nem o serviço público como um todo. Ele estava querendo se referir aos parasitas que existem, infelizmente, em grande número dentro do serviço público. E é essa luta, nos anos 90, o país teve o primeiro grande enfrentamento com a reforma administrativa no governo Fernando Henrique Cardoso, uma primeira reforma, e com todo o capítulo da reforma fiscal, que incluía não só aquele marco que possibilitou o Plano Real, como também a desestatização. Nós estamos sempre, Marcelo Matos, tentando retomar essa agenda, não porque a gente goste de um presidente A, de um presidente B, de um escudinho A ou de uma corzinha B. É porque isso o país precisa, né, para ter saúde, para não drenar as riquezas da população, das pessoas que trabalham e que não tem um padrinho na máquina pública ou no sistema político, né? Então, mais uma iniciativa importante de um governo. No governo Temer houve também um certo avanço. No início do governo Lula até houve, depois virou a roubalheira. O presidente Fernando Henrique teve um avanço maior. Nós estamos sempre perseguindo. E agora, com mais de 200 bilhões de reais de ativos públicos vendidos, por exemplo, né, marcos de concessões e privatizações na parte de infraestrutura, lei de liberdade econômica, é isso, é uma agenda que, em parte, esse governo, aí, com seus erros e acertos, está tocando adiante. O que é chato de ver é que, nessa hora, apesar de uma tentativa de levar adiante essa agenda tão importante, os liberais, aqueles que afirmam isso que eu acabei de dizer aqui, que todo mundo que tem bom senso e um pouco de conhecimento afirmará, eles sumiram. Eles agora sumiram, estão com cara de nojo, não veem nada de bom pela frente, querem esperar aí o governo, sei lá, do Ciro Gomes, do Fernando Haddad, ou de algum desses aí para fazer o que tem que ser feito agora. Também a gente observa, né, a dificuldade da privatização, né, Ana? Porque, lógico, a classe política não quer abrir mão aí da indicação do primeiro escalão, segundo escalão. Sempre é uma dificuldade, né, Ana Paula? Matos, só para finalizar o comentário, acho que o Zé e o Fiuza já encapsularam muito bem sobre esse assunto, mas nós no Brasil, acho que a gente tem que acordar todo dia de manhã, olhar no espelho e repetir 3 vezes: o Estado não gera riqueza. O Estado não gera riqueza. Quem gera riqueza é o capital privado, é ali onde nós vamos encontrar a maior liberdade econômica, empreendedorismo, e é isso que a gente tem que agora focar também, a gente tentar diminuir o máximo que pudermos o Estado. Aí, pegando ali o comentário do Zé, né, das terríveis cifras que nós veremos aí despejadas no Congresso, né, nos próximos anos, no próximo ano, no próximo ciclo eleitoral, 12 bilhões de reais. Eu sei que tem tanta coisa, né, Matos, Zé, Fiuza, que a gente tem que preocupar. É o voto auditável, é o fundo eleitoral, é o STF aí com medidas, né, demandas e medidas nada republicanas, é a nossa reforma tributária, é o Centrão aí tomando, né, como refém parte do governo, né, nesse toma lá da cá. Mas a gente, em algum momento, a gente vai ter que entender que sem uma reforma política, nós não conseguiremos passar outras reformas muito importantes. Nós temos, eu não sei, o Zé aí, vou até jogar essa pergunta para o Zé. Quantos partidos nós temos hoje? 30 e alguma coisa, Zé? São quantos? São quantos? 32. São 35, mas 32 com representação no Congresso. Olha só, 35 partidos, e aí é uma coalizão para cá, uma coalizão para lá. A gente não tem um norte moral nenhum, nem direita, esquerda, centro. Todo mundo vai para absolutamente todos os lados, né? Então, a gente precisa, antes de qualquer reforma importante, reformas estruturais que mudarão intrinsecamente, profundamente o futuro do Brasil,
A gente tem que começar, em algum momento, colocar mais um pratinho aí rodando no nosso radar e discutir a reforma política, o próprio voto obrigatório, né? Porque sem essa reforma política serão bilhões e bilhões de reais aí escoando pelo ralo, exatamente em campanhas absolutamente vazias, né? E que não engrandecem em nada o debate para importantes reformas e necessárias reformas. Vamos continuar aí reféns desses partidos que fazem essas coalizões exatamente para manter ali no poder em Brasília.